Gospel News, hoje é segunda-feira, dia 25 de maio de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Alexandre de Moraes é notificado sobre a abertura de processo nos Estados Unidos e tem 21 dias para responder e-mail oficial. Flávio Bolsonaro desembarca nos Estados Unidos para encontro com Donald Trump. Hugo Mota garante redução da jornada de trabalho em até 1 ano após promulgação da PEC. Ataque à bomba contra trem deixa pelo menos 24 mortos e mais de 70 feridos no Paquistão. Fisiculturista Gabriel Ganley é encontrado morto em casa e atestado de óbito aponta rigidez no coração. E ainda, sucesso de João Fonseca impulsiona a procura por tênis no Brasil. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O advogado responsável pelas plataformas Rumble e Trump Media afirmou hoje que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, foi notificado sobre a abertura de um processo contra ele nos Estados Unidos. A ação foi apresentada pela Rumble e pela Trump Media em 2025, questionando as ordens do ministro brasileiro que determinaram a remoção de perfis de influenciadores de algumas plataformas. No processo, as empresas alegam que as decisões de Alexandre de Moraes teriam efeitos sobre empresas norte-americanas e violariam a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. À época, o ministro brasileiro afirmou que apoiadores da oposição usaram redes sociais para disseminar notícias falsas e ataques contra as instituições democráticas do Brasil. Ele também havia dito que todas as empresas que operam no país estão sujeitas à legislação local. Em uma publicação na rede social X, o advogado Martin de Luca afirma que o documento deve ser respondido em até 21 dias. O documento também diz que, caso Moraes não apresente defesa, as empresas poderão solicitar o registro de revelia, um mecanismo que permite a continuidade do processo sem participação da defesa. O senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, desembarcou na manhã de hoje em Washington, a capital dos Estados Unidos. O senador e pré-candidato à presidência do país viajou aos Estados Unidos para um encontro na Casa Branca com o presidente norte-americano Donald Trump. As autoridades norte-americanas ainda não confirmaram o encontro, mas é esperado que eles se reúnam amanhã. A Nexus Pesquisa e Inteligência mostrou hoje que Flávio Bolsonaro e Lula estão tecnicamente empatados em um possível segundo turno das eleições. Segundo o levantamento, Flávio aparece com 43%, já Lula soma 47%. A pesquisa ouviu 2.045 pessoas entre os dias 22 e 24 de maio e o nível de confiança é de 95%. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, pretende colocar a proposta da escala 6x1 para a votação na próxima quinta-feira. Na manhã desta segunda-feira, ele esteve reunido com o presidente Lula para acertar os detalhes. Hugo Mota levou os detalhes finais do projeto que pode mudar a jornada de trabalho de milhões de brasileiros ao presidente Lula nesta segunda-feira. Os dois debateram o ponto que gerou divergências entre empresários e entidades do comércio, a regra de transição. Na última sexta-feira, o presidente Lula disse ser contrário ao modelo de transição longo. Ele criticou a possibilidade de um escalonamento prolongado da medida e que o debate não pode se arrastar por anos. Mas o Congresso quer contramedidas. Entre as medidas estão a redução da contribuição patronal ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e a isenção temporária da contribuição patronal à Previdência Social para novos contratados depois da eventual redução de jornada. O presidente da Câmara dos Deputados disse hoje que a proposta do fim da escala 6x1 deve prever a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem corte de salários, e um período de transição de 1 ano. Segundo Mota, o texto também deve estabelecer uma implementação escalonada com redução inicial de 2 horas após 60 dias da promulgação da PEC e mais 2 horas ao fim de 12 meses. Mota também disse que tratou com Lula um projeto de lei com medidas para mitigar impactos da mudança sobre o mercado de trabalho. Segundo ele, a ideia é facilitar a contratação por microempreendedores individuais. O presidente Lula passou hoje por um procedimento de radioterapia superficial no couro cabeludo.
Segundo a equipe médica do Hospital Sírio-Libanês, as sessões de radioterapia têm caráter preventivo e não provocam efeitos colaterais. O hospital também classificou a intervenção como um tratamento complementar após a retirada de um câncer de pele na região, no mês passado. O Irã afirmou hoje que houve avanços nas negociações com os Estados Unidos para encerrar a guerra. Ontem, Donald Trump disse que a relação entre os dois países está melhor. O presidente americano Donald Trump moderou as expectativas de um acordo iminente entre Estados Unidos e o Irã para pôr fim à guerra no Oriente Médio, apesar de ambas as partes relatarem avanços nas negociações. Na plataforma Truth Social, o republicano postou: "As negociações avançam de maneira ordenada e construtiva, e informei aos meus representantes que não tenham pressa em concluir um acordo, já que o tempo joga a nosso favor. O bloqueio permanecerá em pleno vigor até que um acordo seja alcançado, certificado e assinado. Ambas as partes devem tomar o seu tempo e fazer isso da maneira correta. Não pode haver erros. Nossa relação com o Irã está se tornando muito mais profissional e produtiva. No entanto, eles devem entender que não podem desenvolver nem adquirir uma arma ou bomba nuclear." Mais cedo, em viagem à Índia, o secretário de Estado Marco Rubio havia dito que havia possibilidades de avanços diplomáticos nas horas seguintes, embora tenha descartado ao New York Times que um acordo nuclear pudesse ser fechado em 72 horas devido à complexidade técnica das negociações. As conversas, mediadas pelo Paquistão, buscam reduzir as tensões geradas após a guerra iniciada no fim de fevereiro, depois de ataques israelenses e americanos contra território iraniano. Um dos principais pontos de disputa continua sendo o controle do Estreito de Hormuz, uma rota crucial para o comércio mundial de petróleo. Segundo a imprensa americana, a proposta em discussão prevê o desbloqueio de parte dos ativos iranianos congelados no exterior e a ampliação das negociações por mais 30 dias. No entanto, Teherã sustenta que ainda existem divergências importantes, especialmente sobre as sanções e o programa nuclear. Em meio aos contatos diplomáticos, o Paquistão manifestou sua disposição de sediar uma nova rodada de conversas entre Washington e Teherã. Israel, aliado dos Estados Unidos, reiterou neste domingo que qualquer acordo final deverá eliminar o que considera a ameaça nuclear iraniana, incluindo o desmantelamento de instalações de enriquecimento de urânio. E nesse final de semana, um homem armado abriu fogo próximo à Casa Branca. Ele foi neutralizado pelas forças especiais dos Estados Unidos. Forças de segurança cercaram a Casa Branca na noite deste sábado depois que tiros foram disparados na área. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estava na residência oficial no momento dos disparos, em um dia em que trabalhava para negociar um acordo com o Irã. O diretor do FBI, Kash Patel, confirmou que funcionários do Serviço Doméstico de Inteligência e Segurança estavam no local, além do Serviço Secreto, que reportou a morte do atirador. Alvejado, ele chegou a ser levado a um hospital, mas não resistiu. O apresentador da Fox News, Bret Baier, citou um alto funcionário do governo, dizendo que o atirador se aproximou do lado oeste da Casa Branca e disparou 3 vezes. A fonte relatou que o homem não chegou a entrar no perímetro de segurança da Casa Branca. Um turista canadense que estava na área disse que ouviu provavelmente de 20 a 25 barulhos que pareciam fogos de artifício, mas eram tiros. Jornalistas que estavam no gramado norte da Casa Branca na hora disseram que receberam ordens para correr e se abrigar na sala de imprensa. Trump foi alvo de 3 supostas tentativas de assassinato, a mais recente em 25 de abril, quando um homem armado invadiu um ponto de controle de segurança em um hotel, onde o republicano participava de um jantar com a imprensa. O agressor nunca chegou perto do presidente nem de outros convidados. Em julho de 2024, Trump foi alvo durante um comício de campanha na Pensilvânia, quando um atirador disparou várias vezes, matando uma pessoa na plateia e ferindo levemente o então candidato na orelha. Alguns meses depois, outro homem armado foi preso em um campo de golfe em West Palm Beach, onde o magnata jogava uma partida. A Ucrânia respondeu hoje aos ataques russos do final de semana. 6 pessoas morreram. Várias pessoas morreram nesta segunda-feira em ataques ucranianos na Rússia e em uma região ucraniana de Donetsk controlada por Moscou. As autoridades informaram que pelo menos 2 crianças estão entre as vítimas. O governo local, designado pela Rússia, informou que foram registradas mortes na localidade de Gorlivka, próxima da linha de frente de Donetsk, uma região do leste da Ucrânia ocupada por Moscou. Durante a madrugada, também foram registradas mortes em bombardeios ucranianos nas regiões russas de Belgorod e Briansk, na fronteira com a Ucrânia.
O exército ucraniano ataca a Rússia com frequência, como retaliação pelos bombardeios diários que sofre desde que Moscou iniciou, em fevereiro de 2022, a ofensiva em larga escala contra o território ucraniano. Pelo menos 4 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas na Ucrânia na madrugada de domingo em intensos bombardeios russos direcionados particularmente contra Kiev. Os dois países relataram o uso por parte da Rússia do míssil balístico com capacidade nuclear Oreshnik durante os bombardeios. A Rússia afirmou que respondeu a um ataque das forças de Kiev contra prédios do sistema de ensino em Lugansk, uma região ocupada por Moscou no leste da Ucrânia, que deixou 21 mortos e mais de 40 feridos. As negociações sob mediação dos Estados Unidos para tentar acabar com o conflito permanecem estagnadas desde o início da guerra no Oriente Médio. Pelo menos 24 pessoas morreram e mais de 70 ficaram feridas em um ataque à bomba contra um trem no sudoeste do Paquistão. Mais de 20 pessoas morreram, incluindo soldados, e mais de 50 ficaram feridas em um ataque com bomba contra um trem na instável província do Baluchistão, sudoeste do Paquistão. De acordo com um alto funcionário paquistanês, um carro com explosivos atingiu um dos vagões do trem, que transportava militares e familiares de Quetta para Peshawar. As janelas se estilhaçaram e veículos próximos foram destruídos. Segundo um policial, o artefato explosivo pesava 35 quilos. Imagens do local mostravam um vagão de trem destruído, tombado de lado, com pessoas entrando nele em busca de sobreviventes, e outras carregando macas com vítimas ensanguentadas e militares armados. Outra fonte oficial disse à AFP que os militares estavam viajando para celebrar o Eid al-Adha, um dos principais feriados do calendário muçulmano, que começa na terça-feira. O BLA, o grupo separatista mais ativo na província e considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos, reivindicou a autoria do ataque. O Baluchistão é a província mais pobre e maior do Paquistão, e separatistas acusam o governo paquistanês de explorar o gás natural e os abundantes recursos minerais da província sem nenhum benefício para a população local. E um incidente com spray de pimenta deixou 20 pessoas feridas em Tóquio. Quase 20 pessoas ficaram feridas em um centro comercial de luxo no centro de Tóquio nesta segunda-feira, depois que um homem borrifou uma substância no local. Um porta-voz da polícia informou que o homem jogou a substância em um caixa eletrônico no térreo do edifício. Uma fonte do Corpo de Bombeiros afirmou que várias pessoas ficaram feridas após uma denúncia de um odor nesta área turística da cidade. As ruas nas imediações do shopping no distrito comercial de Ginza foram interditadas após o incidente, mas os clientes continuaram entrando e saindo do prédio pelas portas laterais. Bombeiros e profissionais de saúde vestidos com trajes de proteção contra materiais perigosos levavam pessoas do centro comercial para locais especializados, onde exames deveriam ser realizados. A emissora pública NHK informou que os ferimentos pareciam leves. A polícia está investigando o caso. A explosão de uma mina na China deixou 82 mortos e quase 130 feridos. Esse foi o pior desastre desse tipo no país em 17 anos. Dezenas de pessoas morreram após uma explosão de gás em uma mina de carvão no norte da China, no que já é considerado o pior acidente do tipo nos últimos 17 anos no país. De acordo com a agência estatal Xinhua, cerca de 250 pessoas trabalhavam na mina em Liuxinyu, província de Shanxi. A maioria foi resgatada e levada para a superfície, mas pelo menos 82 morreram, de acordo com um balanço revisado para baixo neste sábado. Quase 350 socorristas foram mobilizados para o local. A emissora estatal CCTV reportou 123 pessoas hospitalizadas, 4 em estado grave ou crítico. Autoridades prometeram uma investigação minuciosa e que os responsáveis serão severamente punidos de acordo com a lei. A Xinhua reportou que uma pessoa responsável na empresa envolvida na explosão foi detida. O governo também ordenou que todas as regiões e autoridades competentes tomem uma posição firme contra atividades ilegais e ilegítimas no setor de mineração. A segurança nas minas chinesas melhorou nas últimas décadas, assim como a cobertura midiática de incidentes graves, que antes eram frequentemente silenciados. No entanto, acidentes continuam frequentes em um setor onde os protocolos de segurança são muitas vezes frouxos. Somente as minas de carvão são responsáveis por mais de 1,5 milhão de empregos no país.
As autoridades das Filipinas seguem trabalhando para encontrar cerca de 20 pessoas desaparecidas após o desabamento de um prédio. Até o momento, uma pessoa morreu. Equipes de resgate filipinas seguiam buscando por cerca de 20 pessoas desaparecidas após o desabamento de um prédio em construção na cidade de Ângeles, ao norte de Manila, uma tragédia que deixou ao menos um morto e dezenas de pessoas presas. O desabamento ocorreu por volta das 3 horas da madrugada, quando um edifício de 9 andares, ainda em construção, veio abaixo por razões desconhecidas. A estrutura também danificou um hotel próximo. As autoridades informaram que pelo menos 26 pessoas foram resgatadas dos escombros, mas socorristas seguiam procurando por sobreviventes mais de 14 horas após o desabamento. O Corpo de Bombeiros das Filipinas confirmou a morte de um hóspede malaio, de 65 anos, preso sob uma parede do hotel afetado. Segundo a fonte, a vítima ainda conseguiu se comunicar por telefone com as equipes de resgate antes de morrer. A prefeitura de Ângeles ressaltou que muitas das pessoas que estavam dentro do prédio dormiam quando ocorreu o desabamento, nas primeiras horas da madrugada. As autoridades metropolitanas de Manila enviaram reforços, incluindo cães farejadores, sensores de sinais vitais e equipamentos especializados para remover toneladas de entulho em busca de mais sobreviventes. E no próximo bloco, o fisiculturista Gabriel Ganley é encontrado morto em casa. E caso acende debate sobre o uso de substâncias. Homem morre após veículo cair em rio da cidade de São Paulo. O atleta de fisiculturismo e influenciador Gabriel Ganley morreu aos 22 anos. O corpo dele foi encontrado por um amigo após familiares não conseguirem contato com o jovem. Segundo informações do boletim de ocorrência, o amigo de Gabriel foi até o imóvel e arrombou a porta com a ajuda dos funcionários. Gabriel Ganley foi encontrado já sem vida na cozinha, caído de bruços. De acordo com o boletim, o rapaz tinha o rosto avermelhado, com presença de sangue, mas não havia sinais aparentes de violência no imóvel. A causa da morte ainda não foi confirmada oficialmente e depende de exames do Instituto Médico Legal. Mas o debate tomou conta nas redes sociais em um vídeo publicado há 3 meses, em uma das suas redes sociais. Ganley aparece mostrando ao público a sua rotina. Em um dos trechos, ele apresenta medicamentos que consumia diariamente, entre eles um para sensibilidade à insulina e outro relacionado a açúcar no sangue. O atestado de óbito do fisiculturista foi publicado hoje e aponta que ele teve morte súbita causada por cardiomiopatia hipertrófica. Essa doença faz com que o músculo do coração fique mais rígido, o que dificulta o bombeamento de sangue e o relaxamento do órgão. A doença pode ser agravada pelo uso de anabolizantes. O corpo de Gabriel foi cremado em uma cerimônia fechada apenas para parentes próximos. Em nota, a Integral Médica, marca de suplementos que patrocinava o jovem, afirmou que o atleta inspirava milhares de jovens com conteúdos. Um acidente entre um caminhão e um ônibus deixou ao menos 8 pessoas feridas na manhã de hoje na rodovia Raposo Tavares, na altura de Cotia. Imagens mostram que um caminhão colidiu na traseira de um ônibus. Segundo o Corpo de Bombeiros, 3 pessoas ficaram presas nas ferragens do coletivo. Cerca de 8 viaturas, 25 bombeiros e um helicóptero Águia da Polícia Militar foram acionados para realizar o resgate das vítimas. O motorista do caminhão foi socorrido em estado grave e segue internado. E na madrugada de hoje, 3 carros se envolveram em um acidente de trânsito e um deles caiu no rio Tamanduateí, na região central de São Paulo. Uma pessoa morreu. Segundo informações, um Fiat Fastback estava em alta velocidade e, ao fazer uma conversão proibida na ponte, bateu na lateral de um Gol preto. Em seguida, perdeu o controle da direção e colidiu com um outro veículo, que caiu dentro do rio. Um homem foi encontrado morto na água. O condutor, identificado como Pedro Henrique Correia, apontado como causador da colisão, se recusou a fazer o teste de bafômetro. A secretaria informou que ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para realizar exame clínico de embriaguez. A Companhia de Engenharia de Tráfego disse que parte da via precisou ser bloqueada no sentido da marginal, para o trabalho das equipes de emergência e para a retirada do carro. E a seguir, China envia astronauta ao espaço para morar 1 ano na órbita terrestre. E a vitória do Palmeiras para abrir 7 pontos na liderança do Brasileirão.
A China lançou ao espaço nesse final de semana a missão Shenzhou 23. 3 astronautas estão a bordo da nave, mas um deles vai ficar 1 ano morando na órbita da Terra. A China lançou sua missão Shenzhou 23, na qual um astronauta vai passar 1 ano no espaço pela primeira vez. Uma etapa crucial em sua ambição de enviar humanos à Lua até 2030. A missão marca o primeiro voo espacial de um astronauta de Hong Kong, Li Jiyang, que antes trabalhava para a polícia no território semi-autônomo chinês. Completam a tripulação o comandante Zhu Yangju, engenheiro aeroespacial, e Zhang Jijuan, ex-piloto da Força Aérea. O longa marcha 2F decolou em meio a uma nuvem de chamas e fumaça do centro de lançamento de Jiuquan, no deserto de Gobi, noroeste da China. O foguete impulsionou a espaçonave Shenzhou para a estação espacial Tiangong, Palácio Celestial em chinês, onde um deles vai permanecer por 1 ano inteiro, um processo de seleção que ainda vai ser feito. A experiência vai permitir que os cientistas estudem os efeitos da microgravidade prolongada, essenciais para potenciais missões futuras à Lua ou mesmo a Marte. A tripulação também vai realizar inúmeros experimentos relacionados às ciências de materiais, física de fluidos e medicina. Ainda este ano, a China pretende promover o voo de teste em órbita da espaçonave Mengzhou, que vai substituir a Shenzhou em missões tripuladas à Lua. Pequim espera ter construído até 2035 o primeiro segmento de uma base científica habitada em um satélite da Terra, chamada Estação Internacional de Pesquisa Lunar. Após investir bilhões de dólares nos últimos 30 anos, o gigante asiático tem tido um progresso particularmente visível na última década, como o pouso de uma sonda espacial no lado oculto da Lua em 2019 e outro pouso de um pequeno robô em Marte 2 anos depois. Em 2011, a China foi oficialmente excluída da Estação Espacial Internacional, ano em que os Estados Unidos proibiram sua agência espacial, a NASA, de colaborar com Pequim. O sucesso de João Fonseca já provoca reflexos fora das quadras e ajuda a impulsionar uma nova febre do tênis no Brasil. Aos 19 anos, o carioca virou referência para jovens atletas e multiplicou a procura por aulas e projetos ligados ao esporte em diferentes academias do país. O motivo do recente aumento no número de praticantes de tênis no Brasil tem nome e sobrenome: João Fonseca. O jovem de 19 anos e 30º no ranking mundial virou sensação após resultados animadores em seu começo de carreira profissional. Então, antes o Kids dava 50 garotos, hoje dá 150, 140 garotos jogando tênis Kids, e isso daqui aumentou muito a procura na academia. Hoje a gente, por exemplo, não tem vaga. Tem uma lista de espera. O estilo de jogo agressivo de João, que conta com um pesado golpe de direita, e os títulos já alcançados no circuito da ATP, Buenos Aires e Basileia, fazem do carioca um espelho para gerações mais novas. Muita inspiração, um jogador tão jovem como ele, conquistou grandes títulos já fez história. Então, se ele fez, a gente consegue se inspirar nele e conseguir talvez algum dia também fazer. Bom, ele inspira bastante a gente, né? Ele traça um caminho ali que é duro, mas se você levar em consideração a entrega que ele tem, a entrega que ele dá em quadra, as jogadas que ele faz, a atitude dele em si, não é que corta o nosso caminho, mas ajuda a gente a aprender mais rápido, a estar ali nos tops. As conquistas de João recolocaram o Brasil no mapa da elite masculina do esporte. Em 2025, ele se tornou o 5º brasileiro a entrar no top 25 na história do ranking da ATP. Grupo seleto com Tomás Bellucci, Fernando Meligeni e Thomas Koch, além de Gustavo Kirten, o Guga, único número 1 da lista. E o craque argentino Lionel Messi virou preocupação para a seleção após deixar uma partida com dores na coxa esquerda. Faltam apenas 17 dias para o início da Copa do Mundo. Sinal de alerta na Argentina. Há menos de 3 semanas da Copa do Mundo, Lionel Messi pediu para ser substituído durante uma partida do Inter Miami, após sentir aparentemente algum incômodo muscular. O craque, que costuma jogar os 90 minutos, deixou o gramado caminhando aos 73 e seguiu diretamente para o vestiário depois de levar a mão à coxa esquerda. O capitão do Inter, que havia dado 2 assistências na vitória por 6-4 sobre o Philadelphia Union, disputava sua última partida na MLS antes da pausa para o Mundial, que começa em 11 de junho e termina em 19 de julho. A Argentina vai estrear no torneio em 16 de junho contra a Argélia, em Kansas City, pelo Grupo J,
que ainda conta com Jordânia e Áustria. Em uma coletiva de imprensa, o treinador do Inter Miami, Guillermo Royos, tentou minimizar o incidente envolvendo a superestrela e o classificou como fadiga. O colega de clube e seleção argentina, Matheus Silvetti, disse que não viu Messi no vestiário e que está como todo argentino, esperando que seja o mínimo possível. O maior vencedor de bolas de ouro da história deve se tornar no próximo mês o primeiro jogador a disputar 6 Copas do Mundo, ao lado do português Cristiano Ronaldo e do goleiro mexicano Guillermo Ochoa, caso este seja convocado. E nesse final de semana, o Palmeiras venceu o Flamengo por 3-0 e abriu 7 pontos na liderança do Brasileirão. O São Paulo recebeu o Botafogo no estádio do Morumbis e ficou no empate. Luciano aproveitou um rebote do goleiro e abriu o placar. O tricolor vencia até os 44 minutos do segundo tempo, mas aí Jordan Barreira fez esse golaço e empatou a partida. O Flamengo recebeu no Maracanã o líder do Campeonato Brasileiro e olha, o Palmeiras não tomou conhecimento, vencendo por 3-0. Flaco Lopes recebeu um lindo passe de John Arias e chutou forte para abrir o placar. No início do segundo tempo, Alan iniciou um contra-ataque e, após uma sobra, completou de cabeça e fez o segundo. No final da partida, Paulinho recebeu dentro da área e fez o terceiro. O Corinthians venceu o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena por 1-0. E o Gospel News desta segunda-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. Até lá.